É, olha, tem aquelas datas lá, que agora eu não me lembro de cabeça. Eu sei que essa semana que a gente tá agora seria É, o- a semana dos. Como é que é? Pré-defesa, né? Pra quem tá quisesse. até dia 17 ali, ó, pra postagem, eu acho, pra pré-defesa. Isso. Então quem quisesse, porque a pré-defesa, ele falou que não seria obrigatório, né? Só quem quisesse. Mas é bom, né? E daí eu não me lembro de cabeça da semana de defesa mesmo. Acho que é mais pro final do mês, né? É, professor, eu tenho certeza. Eu não tô com Depois, a data aqui. Mas tá naquele edital lá. ah, Pois é, né? Foi pego meio de surpresa, nós achou que o TCC ia contar como Inter esse bimestre, né? Porque sempre é. Aí vamos não vai ter falar, Inter. mas eu já estava esperto, lembra? Eu não sei, perguntei para como professor, me enrolou, daí eu fiquei, você não vai, já foi. É, a informação que eu recebi da FATEB é que acabou o Inter. Assim, o TCC como Inter, né? Nesse bimestre. Então é a nota da disciplina mesmo, né? Ó, Boa noite. chegou o Lohan, podemos começar. Nós Ô, nós estava aqui parado aqui, né, pessoal? Putz, será que vamos, Opa, será que trocando paramos? figurinhas. Será que desconectamos? O Lohan não chega? Mas agora sim, agora vai. Isso, como é que agora vocês estão aí? Então, rapaz, é muito frio por aí ou não? tá nada, tá, aqui tá 20,9. Aqui, Ponta Grossa, vamos ver aqui. Será que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um É, termômetro aqui, tá 20,9. Parte interna. Desconta 2, 18 tá lá fora. aqui Ponta Grossa é um pouquinho menos que Telêmaco, né? Aqui, rapaziada, no 16, professor? credo. Acho que eu vou pôr uma blusa, tá marcando 13. Acho que até vou Boa. pegar uma jaqueta aqui. Agora que eu olhei aqui. Pode. Mas é só ligar aquele ar-condicionado, aquele bem esperto, aquele professor Meu- com o meu aquele sistema aqui de aquecimento interno da casa aí, que, né, lógico, né, calefação, dois né? trabalhando como professor, você já deve estar a casa Calefação, né? já tá um show de. Rapaz do céu, eu aproveitando que a nossa disciplina é disso, né? Daí não, não fica com uma enrolação, né? Faz parte do assunto. Eu tive um chefe em fábrica. O chefe, ele era suíço, o chefe. E ele é ali na Insepa que faz cerâmica ali em Campo Largo. E a casa dele tinha calefação no contrapiso, cara. Passava uma tubulação assim no contrapiso da casa inteira. E dele tinha uma caldeira, cara. Meu Deus do céu. Daí no invernão assim não tinha frio lá dentro. Ligava a caldeira e água quente circulando assim e ia subindo aquele calorzinho assim. Enquanto tu não tava batendo os queixos nas geadas, ele tava de calção e camiseta lá dentro. Interessante. Mas é coisa de europeu esse negócio aí, né? De calefação, né? Hum, Acho que o Não- inverno é muito rigoroso, né? Tem que ter um senão não aguenta, né? sistema mais eficiente. Pra Uma chegar lareira. a nível dos esquimó, tem que treinar muito, né, moçada? pois era, professor. É isso aí. É, é a nossa vida, né? Bom, aqui então 13, pessoal. Então deixa eu começar a aula pra ver se esquenta aqui. Esquenta, bom negócio é para esquentar aí, né? Vamos produzir aqui. Viu, pessoal? Eu queria conversar com vocês hoje sobre alguns aspectos que trazem perda de eficiência dos sistemas de refrigeração. Perda de eficiência por questão de
falha no isolamento do sistema térmico, falha, perda de pressão nas conexões, na soldagem. Então, alguns tópicos assim que o projeto pode ser assim excelente, mas se tiver problemas de isolamento térmico, problemas de soldagem, porosidade nas tubulações, vazamentos nas conexões, um grande projeto se torna um fiasco total. Simplesmente começa a ficar muito ineficiente, gastar muita energia e não atingir assim, a estabilidade que você precisa, né? Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Essa questão do isolamento, do tipo de soldagem e das conexões, assim. Cuidados, assim, práticos, né? Para que o teu projeto, assim, ele seja bem sucedido. Então, começando aqui com a questão das tubulações para refrigeração, pessoal. Então, essas tubulações aí, elas vão poder ser de cobre, o que é mais usado, né? Cobre, alumínio, tubulação de ferro, tubulação de aço inoxidável, né? E o material que você vai escolher vai depender, né? Da temperatura, do fluido, das pressões, da vazão, né? Que daí envolve a bitola também, né? Então esses são os principais materiais utilizados, né? Cobre, alumínio, ferro e aço inoxidável, né? E a escolha fica conforme o fluido, as distâncias, as vazões, aí você vai considerar isso daí no teu projeto, né? Então, a escolha correta aí, pessoal, das tubulações aí, ela é importante, né? E os fornecedores ajudam muito também, né? Conforme que você diz lá, o que você vai querer fazer, eles já têm, assim, catálogos, assim, com indicações de bitolas, materiais, comprimentos e formas de unir. Então, hoje em dia os fornecedores são bem parceiros aí nessa questão, né? Eu achei interessante esses dias, professor, falando em unir tubo. Teve uma tubulação de nitrogênio. Ela sai do tanque onde ela está, até acho que já comentei, mas ela sai do tanque que está a menos 180, se não me engano, não lembro, graus Celsius, né, porque ela fica em estado líquido dentro do tanque de armazenagem. Ela passa por uma tubulação, ela tem um esquema de válvulas na saída do tanque, né, tem uma regulador, não é? Aí ela passa por uma tubulação, o pessoal utilizou o cobre. Ela sai do tanque e vai para os evaporadores, né, que ele deixa em temperatura ambiente lá e acaba evaporando o gás, né? Tornando o líquido em gás, na verdade. Certo. Aí o pessoal usou prata. Não é prata pura, mas é um tipo de prata que você usa para fazer a solda de tubulação de cobre. Não lembro o nome agora. Deixa eu ver aqui. Sei, eu inclusive. Achei interessante, sabe? Eu nunca tinha visto. Que bom que você usou esse exemplo, porque daqui a pouquinho aqui vai ter um tópico aí, e o teu exemplo aí acho que vai ilustrar bem. Exatamente, é solda prata. Legal que você esteja trazendo esse exemplo aí. E o cobre tem assim um isolamento térmico nele ou era só ele assim, pelado? Então, isso que mais me chamou a atenção, até questionei a galera que, como ela sai bem resfriada do tanque, né, bem, uma temperatura bem baixa, ele congela, cria uma camada de gelo, assim, ó, até chegar nos evaporadores, né? Uhum. Ele cria uma camada, uma espessura, por exemplo, o tubo acho que é 1 polegada. Forma uma capa.
faz uma crosta, assim, de mais ou menos uns 30 milímetros, 40 milímetros de gelo. Nossa, que E é coisa. interessante. E não tem revestimento, é só o cobre mesmo, assim, só cobre, Entendi. como diz. E daí para o sistema lá não é problema tá tendo essa perda. Não, porque você já vai deixar ele na temperatura ambiente, né, para ele passar da forma líquida para gasosa. O objetivo não é para resfriar, na verdade, o objetivo desse nitrogênio lá. Ele é para fazer a inertização de uma linha. Acho que eu já Hum, comentei aqui uma linha de hidrogênio. falou. Ah, então, tipo assim, no fundo ele quer mesmo que se torne No fundo, gasoso. quer esquentar mesmo, deixar na temperatura ambiente, estado Entendi. gasoso. Essa é a. A ideia da coisa, entendi. Uhum, Interessante teus exemplos aí. Você vai ver que daqui a pouco a gente vai falar aí legal. da solda prata aí. Legal. Ó, pessoal, então, as tubulações podem tanto ser rígidas quanto flexíveis, né? É, e aí elas vão variar sempre na casa do 3 quartos, por exemplo, partindo do 3 oitavos, passando pelo 3 quartos, então é nessa ordem assim, as bitolas assim utilizadas aí na refrigeração, né? Muito bem. E claro que sistemas de alta pressão, o pessoal trabalha daí com os tubos rígidos, né? Os flexíveis aí já ficam assim para sistemas de média para baixa pressão. Agora, jovens, falando então da questão do isolamento, é, o, o que ocorre com o isolamento das tubulações? Que nem no caso do Lohan ali, não há interesse, né, que o nitrogênio fique conservado naquela temperatura. Bem pelo contrário, você quer mesmo que ele se vaporize. Mas quando você não quer que um fluido que está abaixo de temperatura aqueça ao passar por uma tubulação, você quer manter ele, né, aquela baixa temperatura, você, se você deixa a tubulação sem um revestimento, o que acontece quando passa, pessoal? A, quando passa um fluido de baixa temperatura, o que acontece por fora do tubo? Uma garrafa de refrigerante ou cerveja, né? Para quem toma, Soa, né, professor? sua. Então, esse sua que a gente fala é o que mesmo? O que é esse suor aí em volta de um tubo? Por causa da temperatura ambiente é diferente da temperatura do tubo, né? E E ele é. condensa, Oi? condensa, Condensação, né? condensa as moléculas de água, né? Isso. Exatamente, pessoal. Então, a... se está condensando a umidade gasosa do ar na forma líquida em volta do tubo, é sinal que está entrando no sistema o quê? O que está indo para dentro do sistema ali naquela região que está suando? Para uma molécula gasosa se tornar líquida, o que ela tem que doar? Ela tem que dar alguma coisa assim para ela se tornar líquida, uma molécula gasosa. Hidrogênio, né? Calor, Calor. né? Tipo, aqui ao nosso, ao meu redor aqui e ao redor de vocês aí tem umidade no ar. Tá gasosa para que ela se condense assim ao redor de uma garrafa assim que você tira da geladeira. Ela tem que perder calor para ela de vapor virar líquido, né? Então ela vai doar calor para o sistema, né? E aí você
ao longo de metros e ao longo de minutos, horas e dias, no final do ano existe uma conta que você paga da energia que não virou refrigeração. E uma energia assim que ficou sendo paga por você, digamos que elétrica, por exemplo. Você ficou pagando uma energia para ela ficar condensando umidade do ar. Em fábrica, assim, imagine metros e metros de tubulação, tudo suando e pingando. Daí você está pagando energia elétrica para fabricar água, né? Condensar água. Então não vale a pena você deixar essa umidade condensando. Então aí entra o nosso isolamento, pessoal. E o que usam? Aí, isopor, que o isopor é o poliestireno, né? PS expandido, né? EPS, né? Expanded poliestireno expandido, isopor. A lã de vidro, que é um material cerâmico, né? Que abriga muito ar dentro dele. O polietileno, espuma, né? Aquelas espumas de polietileno na forma cilíndrica, e espuma de poliuretano, que eles abrigam muito ar dentro, se torna um isolante térmico, né? Então é interessante você ter assim um bom isolamento para você evitar essa condensação, esse desperdício de energia. Não sei se vocês já observaram que às vezes o pessoal encapa o isolamento, tem até em lugares comerciais assim, com umas folhas de alumínio assim. A lã de vidro assim por si só, não dá para ficar só ela, né? Acho que nas fábricas também o pessoal dá uma encapada na lã de vidro, né? Vocês já viram? Tem que ter uma chapa, né? Isso. Até por conservação da própria lã, né? Acho que por proteção das pessoas. Exatamente. Exatamente. Então, esses isolantes, eles assim, não podem ficar expostos porque deteriora, né? Desmancha. Se tiver no tempo, pior ainda, né? Sol e chuva, daí que não dá mesmo, né? Mas mesmo em lugar interno, eles não resistem assim a nenhum tipo de batida, né? Se bater ali já arranca um pedaço, né? Então tem que estar envolvido mesmo, né? Esses materiais. Então, beleza, pessoal. Aqui tem pequenos exemplos aqui, ó. Tubulação de cobre envolvida com esses materiais isolantes, né? Aqui dá a impressão que é espuma de polietileno. A lã de vidro parece que tem uma cor meio escura, né? Meio amarelada, né? Até Né? falando, professor, sobre não deixar exposto, né? Hoje mesmo peguei uma situação lá na fábrica, lá, ó. Posso compartilhar a foto aqui, professor? Pode. Deixa eu tirar o meu então. Vai lá. Acho que é uma experiência interessante. Deixa eu só abrir aqui a foto. Vamos ver aqui. Se apresentar agora? Acho que é apresentar agora, né? Tela inteira pode ser. Inteira. Ver se vai aparecer. Tá vindo. Apareceu.
Estão enxergando a imagem? Sim. Se vai ficar boa, mas... Ó, tá vendo aqui esse amarelinho aqui, ó? Em cima do tanque? Sim. Isso aqui é a manta, é a lã de rocha, né? Que eles estão colocando. Daí, no caso, na lateral aqui, ó, eles já colocaram, sabe? Já tá com a chapa de acabamento, a chapa trapezoidal, na lateral do tanque. Ah, tá. Daí eles estão fazendo a parte do teto agora, né? Uhum. Daí, como teve toda essa chuva, você tá vendo que eles colocaram só um pedaço de lona aqui, os miseráveis? Nossa. Entendeu? Então, tipo, ele era para proteger tudo, né? Aham. E daí isso pode danificar, né, Pode. qualidade aqui da lã, né? Porque ela vai ficar encharcada e tal, já acaba perdendo volume. Porque ele tem uma espessura correta lá, né? Que ele determinado em projeto da espessura da lã, de acordo com a temperatura do tanque, que o fluido fica no tanque, né? Não, e daí ela não vai isolar, porque a água é Pois condutora, é. né? E a própria temperatura do fluido é importante também conservar, né? Porque é tudo calculado baseado nas temperaturas ali, né? Isso. Para a continuidade do processo. Só esse exemplo aqui. O que vai aí dentro? Aqui é licor branco. Ah, tá. Licor branco é soda cáustica com sulfeto de sódio e água. E que temperatura que ele fica aí dentro? Aqui ele fica na temperatura de 80 a 90 graus, mais ou menos. Certo. Daí daqui Ele é líquido, né? é líquido. Aham. Daqui ele manda por tubulações aqui, né, do pipe rack, para o cozimento da madeira. Esse fluido que utiliza para cozinhar madeira. Certo. Aham. Com certeza, se ficar encharcado, não vai ter função. Tem a mesma, né? Tem a mesma eficiência. Isso. Beleza. Legal. Interessante aí o teu exemplo. Obrigado aí Por nada. pela. Deu certo da situação de hoje. Que bom. Os exemplos aí de fábrica eles ilustram bem aqui, né? Interessante, bem legal. Valeu. Isso aí, pessoal. Então, aí, ó. Os nossos isolantes. Mais aquele exemplo do Lohan lá, bem legal também. Bom, jovens, agora vamos falar. Então a gente entendeu, né, a importância de não ficar gastando energia elétrica com condensação de água no ambiente, né? Você precisa usar a tua energia só para você fazer aquela etapa que a gente conhece de comprimir o fluido, né? Para ele perder energia e ir lá para o evaporador o mais liquefeito possível, né? Em termos de porcentagem falando. Agora, nós precisamos unir esses tubos, né, pessoal? Então, a união dos tubos, assim, ela é muito importante, porque você pode usar solda, você pode usar conexão roscada e pode usar alguns tipos de cola junto com as conexões roscadas. Então tudo isso aí tem que estar muito bem feito. Inclusive você faz testes, né, de estanqueidade, né? Você aplica pressões assim. Terminei de montar o circuito lá. Tá tudo conectado, soldado. Então você aplica lá uma pressão de um gás inerte lá e aguarda um certo tempo para ver se cai a pressão, né? Então esses testes de estanqueidade, antes de você começar a rodar o teu sistema, tem que ser feito, né? Senão, se tiver vazamento, você vai perder eficiência, né? Então vamos ver aqui. A soldagem, conhecida por nós, vai se dar por fusão dos materiais, né? E aí o que mais se usa é a gás, a laser e a chama, que seria a brasagem.
Por exemplo, por que não se usa solda MIG? Essa solda de soldar chassi, portão, por que não se usaria a solda MIG? Aqui a gente não vai ver solda MIG, por exemplo. Alguém tem uma ideia? Na área de refrigeração? Corrente alta, não sei, acho que MIG é pra Tem, pesado, não sei. tem A relação. máquina do MIG eu acho que é o limite, não sei, não tenho certeza. Acho que é isso, né? Tem a ver com a corrente alta também. E, por exemplo, quando você está montando as instalações de refrigeração, você vai lá com tubulações, por exemplo, de cobre, de alumínio. Você procura cortar na medida para que encaixe lá naquele espaço, que dê certo. E você vai buscar soldagens que não consomem o material que você está unindo, mas somente consome o elemento de adição. Tipo solda MIG, por exemplo, ela consome junto o material. Então, você vai soldar lá uma peça, um eixo numa polia, ele acaba consumindo o material que você está unindo, né? E às vezes você trabalha com medidas certas, né? Para colocar uma porca numa flange na ponta de um tubo de cobre. Daí você não quer estar perdendo aquela dimensão que você já deixou certinha, né? Então a ideia aqui na refrigeração é não consumir o material base, mas só o material de adição. E a brasagem ela tem essa característica, né? Muito usada, né? Porque você consome o elemento de adição que é depositado sobre e o material base é praticamente não consumido. Ele só é, entre aspas, envolvido por aquele metal que você fundiu e adicionou em cima, né? Então por isso que a brasagem é bem famosa. Brasagem é isso, né? Você unir duas partes sem consumir elas, sem comer, né? Entre aspas, né? Somente fundir o material de adição em cima. E o que o pessoal usa então de material de adição? Que daí você pode estar unindo partes com materiais tanto ferrosos quanto não ferrosos, né? Já daqui a pouco que vai chegar o exemplo do Lohane, a solda prata aqui. Mas existe o elemento de adição à base de cobre e zinco. Latão. Professor, eu acho que não tá compartilhando a tela aí. Sério? Aham. Cara do céu. Tinha esquecido. É que eu tirei o compartilhamento e... Desculpe aí, moçada. Vocês só imaginando aí. Porra, cara é amigo, né? Quer que imagine os troços. Ó, vai imaginando aí, né? Então tá aqui, né, pessoal? Eu tava falando da soldagem, da brasagem, né? Que os elementos de adição, né? Pode ser cobre, ferro, alumínio, latão, ligas desses metais, né? E, em geral, a soldagem por fusão, né? Pode ser a gás, a laser ou brasagem com tocha, chama. Que no nosso caso é o que mais se aplica, a brasagem com chama, tocha. E os materiais de adição que a gente vai aplicar sobre as partes a ser unidas, né, os tubos, podem ser então cobre e zinco. Então você tem lá
uma vareta, né? O pessoal trabalha com vareta. Você compra na composição. Eu quero a vareta de cobre e zinco para brasagem. O pessoal te vende. Daí tem assim algumas específicas, né? E essa você vai usar de forma geral aí na área da refrigeração, né? Bastante usado. Agora vem a solda prata. A solda prata, engraçado, né? Quando a gente escuta solda prata, eu mesmo achava que tinha prata, né? Mas não, né? Pegou esse nome por causa da coloração, né? Porque ela é a maior porcentagem de zinco com... maior porcentagem de cobre, só que tem adições de ou zinco, ou estanho, ou silício, ou mais de um desses aqui. E então ela chama-se solda prata, né? O cara me passou a perna lá, então. Falou que tinha porcentagem de prata, né, no eletrodo. Porque, Mas tipo assim, as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, né? Às vezes eles vão pelo popular, né? é verdade. Então aqui você já está sabendo que a solda prata, ela é basicamente cobre, mas ela tem teores de zinco, estanho e silício que varia conforme o catálogo do fornecedor, né? Se nós entrar aqui agora no site acho que da ESAB, por exemplo, né? E pedir lá solda para brasagem, vareta para brasagem, vai ter as composições assim. Eles divulgam tudo, não escondem nada, né? Então, antigamente nessa solda prata ia cádmio. Hoje em dia não é proibido, né? Porque os vapores são prejudiciais, né? O vapor do cádmio, né? E o que é bom dessa solda prata? Boa fluidez, baixa fumegação, aquela fumaça assim com fuligem, né? E aí não cria tanta porosidade, e não tendo porosidade você evita o risco de ter vazamento. Porque a porosidade da solda, quando está só interna, não tem problema. Mas às vezes as porosidades se encontram e se torna um ponto de... fecha ali um circuito, né, de perda de pressão, que com o tempo vai aumentando, né? Vai aumentando, vai aumentando. E até que você acha assim, onde é que tá, né? Às vezes metros e metros de linha de tubulação, aonde que tem. É duro. Daí o pessoal tem que estar inspecionando, né? Colocando espuma, né? Nos pontos assim de união, de tempos em tempos, né? Para ver se não está tendo vazamento. Então tá aí, ó. Solda de cobre e zinco, né? E a famosa solda prata. Ó, pessoal, existe o Fos-Cooper. Então o Fos-Cooper é a solda à base de fósforo. Cobre com fósforo, na verdade, né? 5 a 10%, mais ou menos, né? E ela também tem algumas aplicações especiais, né? Você compra a vareta desse material aí e ele vai se aplicar de forma geral aí para ferroso, não ferroso. Não vai bem no alumínio, né? Os não ferrosos, né? Alumínio, magnésio, essa fosforosa aí
já não desenvolve bem, né? Então é uma opção barata, disponível no mercado aí. Solda fosforosa, elemento de adição. Agora, quando você quer unir tubulações de alumínio, é bem complicado assim, pessoal. União de alumínio, até assim, roda de liga leve, peças de alumínio, assim, são muito difíceis de você soldar quando quebra, né? O alumínio, assim, é um material muito complicado, assim. Às vezes compensa trocar a peça, né, do que você tentar recuperar. Mas existe daí as varetas com a composição base de alumínio para você unir tubulações de alumínio. Mas é sempre complicado assim a questão da porosidade, né? Alumínio tem grande tendência, né, de formar porosidade, né? Então são varetas específicas para você unir tubulações de alumínio. Já que o alumínio é bastante utilizado em sistemas que trocam calor com o meio externo, né? Então o alumínio é um bom, excelente condutor, né? Mas é ruim de ter conexão, né? Tubulações. Então é um trabalho mais delicado. E sempre que você vai trabalhar com a brasagem, pessoal, a unir os tubos aí, existe a questão de quando está aquecendo as partes que vão ser unidas, né, e mais o elemento de adição, a formação de carepa, né, óxido, aquelas cascas assim, por causa da presença do oxigênio do ar. Então, existem alguns produtos químicos que são chamados de fluxo, que você coloca ali junto. Deixa eu ver se aparece alguma imagem. Fluxo brasagem. Ó, então, tem alguns materiais, pessoal, que você envolve as partes que vão ser unidas, né? E elas formam uma espécie de barreira para o ataque assim do oxigênio, né? Devido a estar tudo ali em alta temperatura, né? Então são produtos químicos que fazem parte ali para que não haja excessiva oxidação e não forme carepa, cascas assim. Então pode ser na forma de pó, pode ser na forma de pasta. Então é conhecido como fluxo para abrasagem. Para não deixar ter excessiva oxidação nas partes que estão sendo unidas, né? Daí não formar porosidade para não deixar ter vazamento. Então tem diversas marcas, tipos, né? Beleza. E as partes que você vai unir, né, pessoal? Tem que estar sempre isento de sujeira, graxa. Tem que estar sempre limpa, né? As partes que você vai unir, né? Se você for unir partes assim com fuligem, com graxa, isso daí depois pode comprometer. E pode gerar porosidade na solda, né? A graxa, assim, se ela ficar assim, enclausurada ali embaixo da solda, na alta temperatura ela forma vapor, gera porosidade. Então tem que estar sempre bem limpo. Então o pessoal limpa com querosene primeiro, né? Vê se não tem rebarba.
E aí une as partes, coloca aquele fluxo e maçarico e metal de adição para unir. Bom, eu acho que é de conhecimento de vocês, né? Aquele carrinho com 2 cilindros, né? Que o pessoal anda para lá e para cá, né? A solda oxiacetilênica, pronto para uso, né? PPU. Você já deve ter visto, né? Sim. Então é um cilindro de acetileno, outro de oxigênio, as mangueiras, os reguladores de pressão, as válvulas de retenção, né? Porque Deus o livre voltar a chama para dentro de um cilindro daquele, né? Daí já era, né? Nossa Senhora. O pessoal anda assim até bem despreocupado, né? Mal sabem sim os operadores que estão andando com uma bomba tá puxando uma bomba ali, né? Se falha uma válvula de retenção e a chama e o cilindro engole a chama, não dá nem para pensar, né, pessoal? Mas daí já tem esse sistema de válvula, de regulador, né, para evitar essa situação. Tá aqui um rapazinho. Então você tem que ter manômetro de alta e de baixa, né, tanto no acetileno quanto no oxigênio. E a válvula de retenção ali, né, para cortar a chama, né, caso venha ocorrer. Daí tem esse material que eu vou disponibilizar para você, e tem dados assim dados técnicos, né, de como operar, né? Mas geralmente o oxigênio vai trabalhar com pressão bem maior que do acetileno, né? Você inicia o processo abrindo só o acetileno para ele dar ignição, e aí você vai adicionando o oxigênio até que fique na chama que você deseja, né? Tipo, se você quer cortar, vocês já devem ter visto o pessoal cortando, né, com ferro fundido, aço, com esse tipo de maçarico, né? Daí ele regula para aquela chama assim bem um azul assim quase branco, né? Bem intenso, uma luminosidade bem forte, né? Daí a temperatura lá está altíssima, né? Até ele cita aqui na casa dos 3.000 graus Celsius. Então é para corte. Daí à medida que você quer somente fazer um aquecimento, aí isso já vai diminuindo, né, a vazão do oxigênio e a chama vai se tornando mais amarelada, né? Daí a temperatura baixa para 1.000, 1.500 graus, né? Mas aqui tem algumas características de chama que ilustra assim um pouquinho para nós aqui, ó. Então, por exemplo, as chamas podem ser de 3 formas: redutora ou carburante, chama neutra e chama oxidante, né? Então, a chama redutora ou carburante é essa de maiores temperaturas, né? Aqui. E ela tem essa característica aqui, né? Esse formato aqui. Então você consegue enxergar 3 regiões ali, né? Então, daí tem uns termos técnicos para de chama, né? Dardo intermediário, dardo normal, penacho, né? Mas para nós aqui é mais assim, a título de informação, né? Então se aplica em ferros fundidos, ferrosos e não ferrosos, na verdade, né?
Então ela tem essa característica aqui. Além de redutora ou carburante, ela pode ser neutra, né? Então ela já tem uma região a menos ali, ó. Aquele dardo intermediário de cor de brilho intenso já não aparece. Então aqui a temperatura já está assim um pouquinho mais baixa, né? Essa primeira aqui é mais para corte, né? Essa aqui é a que mais se usa na brasagem, né? Esse tipo é chama neutra, né? E aí a chama oxidante. E essa chama oxidante aqui, ela se chama oxidante, né? Porque ela causa uma certa oxidação no aço, né? Inclusive gerando uma certa porosidade nas superfícies, né? Então, quando você deseja criar assim uma certa porosidade para ter melhor aderência, melhor ancoragem de solda, né? Então você pode usar esse tipo de chama aqui, né? Já é uma temperatura mais baixa que as anteriores. Então aqui a temperatura mais alta é a redutora, aqui uma temperatura intermediária, aqui uma temperatura mais baixa. Então são basicamente esses três tipos de chama nos maçaricos de oxiacetileno. Aqui o pessoal fazendo uma soldagem aqui. Então, a vareta aqui, né? O elemento de adição. O maçarico ali, né? Tem toda uma orientação técnica da literatura, assim, em relação à posição da tocha e a posição do que você coloca ali a vareta, né? O elemento de adição. E é interessante que você tenha diferença de diâmetros naquilo que você vai unir por brasagem, pessoal. Dois tubos perfeitamente com o mesmo diâmetro na extremidade não vão dar uma boa brasagem. Porque a brasagem precisa ter assim um efeito, entre aspas, de cola, né? Ela tem que ficar entre as partes também. Então, é interessante assim que você, se é o mesmo diâmetro, é interessante você causar um alargamento em um deles, assim, com ferramentas, né? Dar uma pequena expandida num deles, por mais leve que seja, né? Formando um degrau assim, entre uma extremidade e outra, já tá bom. Se ficar assim, os dois exatamente no mesmo diâmetro, ela vai ficar assim muito superficial e pode dar vazamento. Ou ainda chanfros, se pro lado de fora, né? Não adianta ser chanfro pro lado de dentro. É onde a abrasagem está sendo depositada que tem que haver degraus assim para que ela forme essa ancoragem, né? E dê uma boa vedação. Beleza. Ô Lohan, você falou... Qual que é o gás que você falou que o pessoal passava por dentro lá para fazer inertização lá? Nitrogênio? Ó, aqui, ó. Eu tenho uma observação aqui falando
que orienta-se usar nitrogênio passando por dentro da tubulação enquanto está se fazendo a abrasagem na casa do quase 10 PSI, né? Pound Square Inch, libra por polegada quadrada, né? Para não... Acho que é isso. Oi? Acho que é isso mesmo. Para não deixar fuligem, resíduo de solda no interior, que depois vai impregnar no sistema inteiro, né? Vai ficar assim contaminado. É isso aí, eu acho que é a mesma situação tua aí, né? Então lá, na verdade, não. Lá é uma linha de hidrogênio que é utilizado como combustível num forno lá. Aí quando você precisa fazer manutenção ou tem uma parada do forno não programada, né? O sistema pode ser manual ou automático, ele injeta o nitrogênio dentro da linha de hidrogênio para inertizar e retirar as moléculas de hidrogênio da linha para evitar qualquer tipo de acidente, explosão, porque o hidrogênio é bem explosivo, né? Uhum. Mas por uma questão de segurança daí, professor. Ah, tá, então entendi. No teu caso é para segurança. Tá. Isso. Eu tinha entendido que seria para limpeza, assim. Então, tá. Então aqui é diferente, ó. A orientação aqui nossa é usar, por exemplo, o nitrogênio, mas pode ser outro, para ficar expulsando a fuligem que a abrasagem gera. Senão fica concentra ali dentro e depois vai contaminar Danifica, o sistema. né? Pois é. Contaminar o fluido, né? Esse negócio do nitrogênio, pessoal, tem uma imagem aqui, ó, que eu acho que ilustra um pouco. Aqui tem o tubo de baixo aqui. Ele foi feito a abrasagem, né, uma emenda, sem estar passando nitrogênio. Ó, ficou todo impregnado. E depois, quando começar a operar, vai contaminar todo o fluido. Vai soltando, né, essas sujeiras aqui, esses óxidos aqui, né? Vai para o compressor, vai para o evaporador. E aqui em cima, a imagem está com muito brilho, mas ele foi aberto assim e foi aberto para o nosso lado aqui. Então, essas pontas estão para trás e essa região central está tipo saindo do monitor aí. Ó, tá bem limpinho. Porque aquela fumaça gerada pela abrasagem, né, porque é um processo de solda. Ele gera uma fumaça que vai para dentro do tubo também, né? Então essa fumaça ela acaba ficando impregnada e se estiver passando o nitrogênio, vai ficar limpinho ali depois de realizado o processo. O nitrogênio acho que é bastante usado pelo custo, né? Acho que dos gases inertes ele parece que é um dos mais baratos, né? Não sei, professor. Em relação a custo, eu não tenho ideia. O que eu escutei assim, que ele não é de tão difícil obtenção, né, nitrogênio, porque o ar que a gente respira, né, praticamente é nitrogênio, né? 70%, né? Então o nitrogênio tem um custo acessível para obter. Você só precisa comprimir o ar e separar daí o que não é nitrogênio, né, por diferença de densidade. É um compressor gigante lá que produz o nitrogênio. Que a produção dele química é muito cara, né? Então o pessoal pega o ar e vai comprimindo e separando.
Que daí você está comprimindo tudo junto, né? CO2, H2O, tudo vira líquido, né? Inclusive o nitrogênio. Pessoal, daí tem sistema, o conjunto que ele chama de conjunto portátil, que é meio que manual, né? Usando o GLP, o propano. É um maçarico manual, né? Com o GLP, e isso serve assim para serviços mais de lugares de difícil acesso. Vai lá em loco, assim, num ponto da fábrica, lá do sistema, fazer uma pequena manutenção lá. Teve uma conexão que está partida, vazando. Então, para você não levar assim 2 cilindrão de 1 metro cúbico cada um, você vai com um sistema portátil para pequenos serviços, né? A temperatura, ela não chega a ser a temperatura do acetileno, né? Mais baixa, claro. Mas ele ajuda para pequenos reparos, assim, pequenos trabalhos. Então, é um sistema mais prático, né? Então, o que o pessoal está usando aqui, né? Fazendo um pequeno trabalho aqui. Ali está a luminosidade ali da chama. Está fazendo, provavelmente fechando as extremidades aqui do sistema. Esse fechamento que eles fazem aí, esteticamente, fica feio, né? Até porque existe um capzinho, né? Um tampão, você solda no final da linha. Aham. Isso é economia, né? Você já aperta com o alicate ali, ó. Aperta e solda. Mete o calor ali e aperta, não é verdade? Exatamente. É meio que... não vamos chamar de gambiarra, não, ajuste técnico, né? Gambiarra não, né? Ajuste técnico. Claro, né, que pessoal, que a área de segurança, assim, é muito importante. Rosto, né? Rosto sempre, né? Vista, rosto, então sempre protegido para lidar com qualquer tipo de soldagem, né? Não importa, né? Bom, aqui tem recomendações para trabalhar com a solda de oxacetileno, né? Se tiver alguma atmosfera explosiva, ambiente confinado, deixar os cilindros em posição horizontal, tudo isso é grave problema, né? Qualquer problema nas válvulas, nos reguladores, isso daí é chance de explosão. Exceder pressões muito altas de acetileno é muito arriscado também, né? Então, e em geral você tem que estar com o sistema despressurizado, né? Você trabalhar com brasagem, assim, um sistema que está em funcionamento, né? Pressão positiva, daí não pode, né? Chance de dar confusão. Uma cultura aqui, a parte, a brasagem ou a solda oxitilênica é de 1903 dos engenheiros marroquinos, Marrocos, o Edmond Fouché e Charles Picard. Então é de 1903 a solda oxiacetilênica. Esses tempos eu fui soldar soltou assim o meu protetor de cárter do meu carro, e eu parei numa oficina, o cara puxou 2 cilindrão desse, e eu vi que ele olhava para um lado, olhava para o outro assim, ele catou um arame do chão,
tava meio caído assim. Foi com arame mesmo. Falei, ó, acabou. O pessoal se vira, né? Não se aperta, não. Não foi com vareta, não. Ele pegou um arame que tava lá num canto. Derreteu o arame, não. Mas soldou, né? Tá funcionando. Usou a solda oxiacetilena. Pessoal, então, alguns acessórios rapidinho aqui, pra gente saber que existe, né? O dia que se for mexer com isso. Cortador de tubo. Então é um acessório bem interessante, né? Você vai girando aqui, regula aqui, né? Você encaixa no tubo, regula. E aqui é um disco com alta dureza. Você vai girando nesse sentido aqui. No sentido de abaixar aqui. Que eu estou mexendo com o cursor. Vai girando e o que vai cortar não é, na verdade, a força, mas sim o número de voltas, né? Para não ferrosos, claro, né? Tipo cobre, alumínio. Para não ferrosos. O inox também usa para cortar tubinho. Só que daí seria tubulações de ar, né? Para instrumento, por exemplo. Ah, eu já quebrei um negócio assim. Aí você vai girando esse esqueminha aí ali de cima ali, ó, aquela parte preta, né? Essa aí. A regulagem. Ele vai dando um aperto, né? Esse círculo onde corta, ele vai fechando. Isso. Esses rolinhos ali, né? Se apertar demais, quebra. Existe na prática. Aham. Legal, ó. Então, ó. Experiência viva aí, né? Uhum. Não dá pra perder os instrumentos de trabalho, né? Tá certo. Então, um cortador de tubo. Manual. Uma coisa assim, pessoal. Bem legal assim, que parece uma bobagem, mas olha. Não se lixa. Não existe lixa na área de refrigeração. Que nem a gente em qualquer outras áreas assim, a gente costuma pegar tubo de plástico, né? Você taca ali uma lixa ali. Não existe lixa, não se aconselha usar lixamento, porque gera assim limalha, sujidade, né? Que pode ficar ali dentro do sistema, aquele resíduo do lixamento, e depois contaminar o teu fluido do teu sistema. Então, você pode escariar, tirar a rebarba, né? Que depois que você corta pode ficar assim, rebarba, né? Não pode ficar rebarba, com certeza. Você pega o escariador, né? Vira o tubo para baixo, escareia de forma que aquelas partes escariadas caiam, né? Você tem a certeza que está caindo, que não vai ficar dentro do tubo. Então, lixamento não se usa dentro da área de refrigeração. É o escariador mesmo. Você pode também flangear tubo, né? Para que flangear tubo? Olhe para aqui, quer ver? Então, por isso que o cobre é muito usado, né, pessoal, na refrigeração também, né? Pela facilidade a maleabilidade dele, né? É interessante, né? Uma maleabilidade sem gerar trinca, fissura, né? Então você flangeia ele, primeiro veste a porca, flangeia, daí você vai encaixar aqui no nípel, né? A contrapeça que vai encaixar aqui, e dá o aperto. Daí, nesse aperto, você tem que causar uma certa deformação no cobre. Então tem até torques assim, indicados para dependendo da peça que você vai usar, né, do material. Causando essa certa deformação no cobre, ele gera a vedação. Então, é por pressão e deformação do cobre que você vai vedar o teu sistema
para não deixar ter vazamento. Então daí por isso que flangeia, para ela dar esse aperto aqui. E aí tem esse acessório, né? O acessório aqui para você flangear. Então ele tem as diferentes bitolas, né? Conforme o diâmetro do tubo, né? E aqui tem um sisteminha aqui que você vai gerando, ele gera aquela deformação ali. Então você primeiro cortou. Aqui está na sequência, né? Você corta, escareia, flangeia. Então tá bem didático aqui, tá na sequência. Você pode ainda, pessoal, alargar tubo. Por exemplo, você quer, que nem a gente falou já hoje, você precisa unir 2 tubos e não tem assim uma junta. Supondo que você não tenha uma junta, você pode expandir um deles, porque como a gente conversou aqui, não se aconselha unir 2 tubos de mesmo diâmetro, assim, que fique bem certinho. A abrasagem vai ficar comprometida, né? Pode vir a dar vazamento, né? Então você alarga um deles para vestir assim, por pouco que seja, e gerar um degrau. Aí você vem com a abrasagem em cima. Daí se usa esses alargadores, assim, né? Então se põe na extremidade do tubo, né? E martelinho de borracha, assim. Não pode ser nada agressivo, né? Que senão pode gerar trinca no tubo. Daí você alarga. Não sei se vocês já tentaram dobrar, pessoal. Dobrar qualquer tubo. No manual ou no joelho. Vamos dizer de cobre. O que acontece? Quando você tenta dobrar um tubo assim. Na mão, no joelho, um tubo de cobre. O que ocorre geralmente? É fácil de dobrar, né? Mas ele estrangula, não estrangula? Estrangula, sim. Ele estrangula. Então o dobramento de tubo não é assim adequado fazer tipo no joelho, né? Ou no canto de uma bancada, em morsa, não é adequado. Ou fazer ele dar a volta em outra coisa, não adianta. Porque o dobramento, para ele manter o diâmetro, né, não gerar assim um estrangulamento, uma diminuição do diâmetro, ele precisa assim ser esticado. Interessante, né? Então, dobra de tubo, ela se dá com um alongamento do tubo, assim. Ele tem que contornar assim um raio sendo estirado, sofrendo uma deformação plástica, né? Ele tem que aumentar de comprimento, vamos dizer assim, né? E essa estiragem dele, esse alongamento dele, contornando um raio, é feito por curvadores, né? Esse curvador pode ser mola, base com alavanca ou catraca. 3 tipos. Né? Então aqui, ó. O catraca, né? Você vai meio que macaqueando aqui, né? E ele vai contornando. Ó, tem diferentes raios assim para você dobrar o tubo. Né? Então ele contorna, mas ele contorna sendo estirado. O diâmetro interno ali é preservado. O alavanca, né? Ele vai puxando assim, vai estirando o tubo. Nessa região, a parede do tubo afina um pouquinho, mas é pouca coisa. E esse curvador tipo mola, né?
como se você vai introduzindo o tubo aqui, ele vai pegando o formato. Então, não se pode dobrar tubos assim na área de refrigeração de forma assim caseira, né? Porque ele pode não quebrar assim visualmente, mas ele pode gerar assim pequenas fissuras que depois progridem e causam vazamento. Aqui está o nosso flangeamento com a porca flange aqui, né, para dar a vedação, né, unir em alguma contrapeça, em algum nípel, né. Aqui tem uma observaçãozinha dessas válvulas de serviço que você solda então a tubulação nas válvulas, né. E para soldar aqui o macetinho, né? Você corta, você flangeia, corta, daí tira a rebarba, flangeia. Existem até algumas colas, né, específicas, né, que os fornecedores indicam, né? Você passa uma cola aqui, daí dá o aperto, espera um tempo, já pode estar utilizando o sistema, né? Então é assim que você faz a união. Mais uma imagenzinha para ilustrar para nós aqui a união, né? Conectando vindo de uma evaporadora com uma outra tubulação. Então, pode ver que aqui no nípel aqui tem o formato da flange, né? Então é aqui que se coloca a cola. Nessa região aqui. Daí conecta e dá o torque indicado. Vai dar uma certa deformaçãozinha aqui no cobre. Depois bota uma espuma em volta, assim. Depois que o sistema for pressurizado, né? E aí tem essa ferramenta aqui, que é usada na área, né? Não sei se vocês conhecem, alicate Lockring, utilizado nessas uniões de tubo aí na refrigeração. União a frio. Pessoal, então, apesar assim de ser conhecimentos assim não tão complexos assim, bastante práticos assim da área da refrigeração, eu achei importante a gente dar uma passada porque é o seguinte, né? Imagine você, engenheiro, atuando, concebendo projetos, acompanhando a instalação. É interessante você assim ter uma visão da parte prática ali, né, do que pode deixar o teu sistema ineficiente, né, o que pode dar problema, né, que é a falta de isolamento térmico e a porosidade ou as fissuras, né, geradas pelos problemas de soldagem, pelos problemas de conexão inadequada, e isso daí prejudica assim um bom projeto, né? Coisas simples podem prejudicar aí a eficiência do teu projeto. O nosso cardápio de hoje era esse, pessoal. Não sei se alguém tem algum comentário.
Tranquilo, professor. Não sei se deu para ilustrar um pouco essa área aí. Bem explicado aí. Então, beleza. Daqui a pouquinho a gente coloca esse material lá para vocês terem ele e uma atividadezinha para a semana aí. Tranquilo, pessoal? Beleza, Tranquilo, professor. professor. Então, digitar um presente no chat aí para gravar, por favor. Obrigado aí pela presença aí. Uma boa noite, uma boa semana para todos de batalha. Falou. Falou, pessoal. Até mais. Vamos à luta, né? Vamos que vamos. Amanhã é cedo. Isso. Não vai chover, né? Hoje foi um dia de acordar cedo, aquela chuva, rapaz do céu. Não é fácil, né? Mas tá bom, graças a Deus, né? Faz parte, né? É assim mesmo. Isso aí. Falou, pessoal. Abraço a todos. Abraço, professor. Tchau, tchau. Valeu, boa semana.